Há manhãs em que tudo tenta correr na frente da alma. Os compromissos, as preocupações, os pensamentos acelerados e até o peso daquilo que nem aconteceu ainda. Por isso, antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, antes de qualquer passo, existe um lugar de segurança onde o coração encontra direção, a presença de Deus. Quando escolhemos consagrar este dia ao Senhor antes de tudo, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, a pressa diminui, a mente encontra ordem e a fé volta a ocupar o lugar certo. Esta oração da manhã não é apenas um hábito bonito, mas um posicionamento espiritual que nos lembra que o dono do dia é o Senhor, que o fôlego veio dele e que nenhuma agenda deve falar mais alto do que a voz de Deus. Ao longo desta mensagem, vamos entender por que colocar Deus em primeiro lugar transforma o rumo do nosso dia, fortalece a nossa fé, ilumina decisões e nos ensina a comece o dia com Deus de forma sincera, profunda e prática. Fique até o final, porque este devocional e esta oração do dia podem renovar sua maneira de viver as próximas horas e reacender dentro de você a confiança de que Deus já está à sua frente em tudo. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu sem dominar todos os detalhes do caminho, ele nos deixou uma lição poderosa sobre consagração. A vida começa a encontrar sentido quando a obediência vem antes da explicação. Consagrar o dia ao Senhor antes de tudo é agir assim logo nas primeiras horas, entregando o controle a Deus, mesmo sem saber como cada porta vai se abrir. Em Gênesis capítulo 12, vemos um homem que decidiu colocar Deus em primeiro lugar, e isso mudou não apenas um momento, mas toda a direção da sua história. Muitos querem paz para o dia, clareza para decisões e força para vencer batalhas internas, mas tentam encontrar isso apenas na lógica, no planejamento ou na experiência. O devocional desta manhã nos chama de volta ao essencial. Nenhuma agenda é mais segura do que a vontade de Deus. Nenhum passo é mais firme do que aquele dado em oração. E nenhuma jornada começa tão bem quanto aquela que nasce diante do altar. A oração da manhã não serve apenas para pedir coisas. Ela reposiciona a alma, organiza os afetos, corrige prioridades e reacende a confiança. Quando alguém decide comece o dia com Deus, o coração deixa de ser empurrado pelas circunstâncias e passa a ser conduzido pela presença do Senhor. O próprio Senhor Jesus deixou esse exemplo de forma clara e forte. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos que, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Isso é profundamente revelador. Se o Filho de Deus separava tempo para estar a sós com o Pai antes das demandas do dia, quanto mais nós precisamos desse encontro. O texto não mostra Jesus reagindo à pressão antes de orar, mostra Jesus buscando o Pai antes de enfrentar as multidões, as necessidades, os confrontos e as decisões. Essa prática nos ensina que a força para viver não nasce da pressa, mas da comunhão. O devocional não é um detalhe da rotina, é fundamento para a rotina. Quem coloca Deus em primeiro lugar aprende a não viver apenas apagando incêndios emocionais ao longo do dia. Aprende a caminhar com espírito firme, mente mais lúcida e coração guardado. A oração da manhã, nesse sentido, não é apenas um momento bonito para emocionar o espectador, mas um alinhamento real entre aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que Deus deseja formar em nós. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 6, a palavra nos orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eis aqui o centro desta reflexão. Consagrar o dia ao Senhor antes de tudo é reconhecer Deus em todos os caminhos, inclusive naquilo que ainda não entendemos. É entregar ao Senhor as conversas difíceis, os compromissos importantes, as decisões familiares, os desafios financeiros, as emoções confusas
e até o que ainda nem ganhou nome dentro do peito. A oração do dia nasce desse reconhecimento humilde. Nós precisamos de direção, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de paz que o mundo não sabe produzir. Quando o coração entende isso, o dia deixa de ser apenas uma sequência de horas e passa a ser território de encontro com Deus. Quem vive assim não caminha sem luta, mas caminha com propósito. Não vive sem pressão, mas vive com cobertura. Não atravessa o dia sozinho, porque decidiu, desde cedo, consagrá-lo ao Senhor. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Ao nascer deste dia, colocamos a nossa mente sob a tua direção, porque muitos conflitos começam no pensamento antes de alcançarem a rotina. Existem lembranças insistentes, medos exagerados, cenários imaginários e pressões internas tentando ocupar espaço cedo demais. Hoje, porém, rejeitamos esse domínio, traz ordem ao nosso interior, acalma o coração acelerado e dá-nos lucidez para discernir o que vem da tua voz e o que nasce apenas da inquietação humana. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a tua palavra afirma que a paz de Deus, a qual excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É sobre essa promessa que nós nos levantamos. Guarda nossos pensamentos da confusão, livra-nos da pressa emocional e impede que a ansiedade dite o ritmo das próximas horas. Esta oração da manhã é também um clamor por equilíbrio interior. Queremos atravessar o dia com serenidade, firmeza e sensibilidade espiritual. Onde houver excesso de peso, derrama alívio. Onde houver confusão, estabelece clareza. Onde houver turbulência, firma em nós a paz que só o Senhor pode sustentar. Colocamos diante de ti as nossas palavras, porque uma frase impensada pode ferir, ampliar conflitos e deixar marcas difíceis de apagar. Dá-nos domínio próprio para responder com sabedoria, mansidão para não reagir no impulso e discernimento para saber quando falar e quando silenciar. Se houver conversas delicadas à nossa frente, prepara o nosso espírito para agir com verdade e equilíbrio. Se encontrarmos alguém abatido, faz de nós um instrumento de encorajamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, aprendemos que da nossa boca deve sair apenas a palavra útil para a edificação, conforme a necessidade, a fim de transmitir graça aos que ouvem. Recebemos essa direção para hoje. Livra-nos de comentários duros, respostas secas, ironias e palavras nascidas do cansaço. Ensina-nos a usar a língua para curar, orientar, acolher e pacificar. Quando decidimos comece o dia com Deus, também escolhemos falar debaixo da tua influência. Permite-o então, que o nosso falar revele maturidade, prudência e presença do Senhor em cada ambiente pelo qual passarmos. Sobre as decisões deste dia, pedimos luz. Algumas escolhas parecerão simples, outras terão peso real sobre o futuro, sobre a família, sobre o trabalho e sobre a nossa paz. Não queremos decidir movidos pela carência, pela pressa, pelo medo de perder oportunidades ou pelo desejo de agradar pessoas. Queremos andar com discernimento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que, se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus, e ela lhe será concedida. É isso que fazemos agora. Derrama clareza sobre os caminhos confusos, sossega o coração diante do que ainda não entendemos e fortalece-nos para obedecer, quando a tua vontade contrariar a lógica humana. A oração do dia nos ensina a depender mais da tua direção do que da nossa experiência. Fecha atalhos perigosos, corta influências erradas e impede-nos de avançar onde o Senhor não estiver.
Queremos colocar Deus em primeiro lugar também no modo como escolhemos, avaliamos, avançamos ou esperamos. Dá-nos paz para recuar quando for preciso e firmeza para seguir quando o Senhor mandar. Dentro do nosso coração existem marcas antigas, perdas mal resolvidas, palavras que ainda doem e lembranças que continuam sensíveis. Trazemos tudo isso para a tua presença, sem esconder nada. Não queremos sustentar a aparência de força enquanto a alma permanece cansada, ferida ou endurecida. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, a tua palavra declara que o Senhor cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Toma essa promessa e aplica-a em nós com misericórdia. Visita os lugares internos onde ainda há tristeza, decepção, culpa, medo de recomeçar ou desânimo acumulado. Sopra renovo sobre aquilo que ficou frágil. Recompõe a esperança onde a dor se instalou. Faz esta oração da manhã tornar-se um marco de cura, de reorganização interior e de recomeço maduro. Não nos deixes caminhar o restante do dia carregando pesos silenciosos como se eles fossem normais. Queremos andar mais leves, mais inteiros e mais conscientes de que o Senhor continua restaurando, sustentando e fortalecendo a nossa vida por dentro. Em meio às batalhas invisíveis, sustenta-nos com tua força. Existem tentações sutis, impulsos antigos, distrações perigosas e armadilhas montadas para enfraquecer a nossa comunhão contigo. Não queremos enfrentar esses conflitos apenas com disciplina humana, porque sabemos que a carne falha, a atenção oscila e o coração pode se inclinar com facilidade. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, aprendemos que o Senhor é fiel e não permitirá tentação além do que podemos suportar, mas proverá também o escape. Confiamos nessa fidelidade. Mostra-nos as saídas antes das quedas, enfraquece o apelo do erro e aumenta em nós o desejo de obedecer. Dá-nos lucidez para fugir do que alimenta o pecado e coragem para romper hábitos nocivos. Se houver alguma área vulnerável, cerca-nos com tua graça. Se houver ambiente perigoso, dá-nos prudência para evitá-lo. Se houver insistência do mal, fortalece nosso espírito para permanecer firme. Esta oração do dia é também um ato de resistência espiritual. Hoje, nós nos levantamos em tua força para viver com vigilância, sobriedade e perseverança. Sobre o nosso tempo, pedimos sabedoria. Há dias em que as horas escorrem por distrações, excesso de urgências e falta de foco, deixando ao final a sensação de esgotamento sem fruto. Não queremos viver assim. Ensina-nos a ordenar prioridades, a não entregar atenção a tudo o que nos chama e a usar as horas com propósito. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 16, somos orientados a andar com prudência, como sábios, remindo o tempo. Recebemos esse conselho como direção prática para hoje. Livra-nos da correria vazia, do ativismo sem sentido e da desorganização que desgasta a alma. Dá-nos percepção para distinguir o urgente do importante, o ruído do essencial, a cobrança externa da missão verdadeira. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o tempo deixa de ser apenas agenda e passa a ser responsabilidade sagrada. Ajuda-nos a viver o restante deste dia com foco, equilíbrio e maturidade. Tudo o que fizermos, tudo o que adiarmos e tudo o que escolhermos priorizar, seja filtrado pela tua vontade e conduzido pela tua paz. Sobre o trabalho das nossas mãos, derrama favor. Alguns de nós entrarão em rotinas intensas, outros enfrentarão metas, prazos, pressões, atendimentos, responsabilidades domésticas ou tarefas repetitivas que cansam o corpo e a mente. Em todos esses lugares, pedimos a tua companhia. Afasta o desânimo, quebra a procrastinação, cura o sentimento de inutilidade e guarda-nos da comparação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, a tua palavra nos ensina a fazer tudo de coração, como para o Senhor e não para homens. Queremos viver esse princípio sem ansiedade e sem vaidade. Dá-nos excelência sem escravidão emocional,
constância sem murmuração e produtividade sem perda de paz. A oração da manhã também consagra o nosso esforço, a nossa dedicação e a forma como servimos. Permite-nos trabalhar com dignidade, serenidade e senso de propósito. Mesmo nas tarefas simples, deixa visível tua mão. Mesmo nos ambientes difíceis, preserva a nossa identidade. Mesmo nos dias puxados, sustenta-nos com vigor renovado e faz o nosso serviço produzir fruto bom, limpo e estável. Sobre os recursos que administramos, dá-nos prudência. Há contas a pagar, limites reais, necessidades urgentes e preocupações que tentam apertar o coração. Trazemos tudo isso para a tua presença, não para fugir da responsabilidade, mas para aprender a lidar com cada área sob tua direção. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Firmamos nossa fé nessa palavra. Livra-nos do desespero, da impulsividade e do medo contínuo da falta. Ensina-nos a administrar com equilíbrio, contentamento e responsabilidade. Abre portas honestas de provisão, corrige hábitos financeiros prejudiciais e dá-nos paz enquanto trabalhamos e esperamos. Esta oração do dia consagra nossas entradas, saídas, planos e necessidades. Não permitas que a escassez se torne uma prisão emocional. Sustenta-nos com tua fidelidade e mostra, até nos detalhes, que o Senhor continua cuidando daquilo que chega às nossas mãos e também daquilo que ainda esperamos receber. Sobre os nossos filhos, estendemos agora um clamor cheio de amor, responsabilidade e fé. Colocamos diante de ti cada criança, adolescente e adulto que o Senhor nos confiou, estejam perto ou longe. Guarda a mente deles, protege o corpo, cerca os caminhos, filtra as amizades e preserva o coração. Livra-os de acidentes, influências destrutivas, vícios, ambientes nocivos, escolhas precipitadas e toda a armadilha levantada contra a vida deles. Em Isaías capítulo 54, versículo 13, está escrito que todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Nós nos firmamos nessa promessa. Abençoa a formação do caráter, o futuro, a saúde emocional e a caminhada espiritual de cada um. Onde houver fragilidade, fortalece. Onde houver rebeldia, alcança com misericórdia. Onde houver medo, derrama paz. Esta oração da manhã inclui nossos filhos de forma intencional, porque eles não caminharão sozinhos. Declaramos em fé que a mão do Senhor estará sobre eles, conduzindo, guardando e liberando bênçãos sobre cada fase da vida. Sobre o emprego e sobre a busca por trabalho, pedimos intervenção concreta. Tu conheces a aflição de quem precisa de oportunidade, deseja sustentar a casa com dignidade e ainda não encontrou a porta certa. Também conheces o desgaste de quem já trabalha, mas enfrenta insegurança, injustiça, desprezo ou medo de perder o sustento. Por isso, levantamos esse clamor diante de ti. Abençoa o emprego que temos, dá-nos favor diante das pessoas certas, estabilidade onde houver instabilidade e honra onde houver humilhação. Para aqueles que procuram trabalho, abre caminhos, conecta com oportunidades honestas e surpreende com respostas no tempo certo. Em Salmos capítulo 90, versículo 17, pedimos que a bondade do Senhor esteja sobre nós e confirma a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Esta oração do dia também é por provisão, por portas abertas e por direção profissional. Tira o peso do desânimo, renova a coragem de tentar novamente e faz surgir testemunhos de sustento, avanço e recomeço. Sobre a saúde, levantamos um clamor por vida, alívio e restauração. Existem pessoas entre nós enfrentando dores, exames, tratamentos, limitações físicas, crises emocionais e diagnósticos que mexem profundamente com a alma. Não ignoramos essa realidade, mas também não a colocamos acima do teu poder.
Em Jeremias capítulo 17, versículo 14, a tua palavra declara: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Nós abraçamos essa verdade. Visita cada corpo abatido, fortalece cada organismo fragilizado, sustenta quem está em recuperação e consola quem se sente cansado de lutar. Livra-nos de enfermidades, de agravamentos, de contaminações e de toda a seta lançada contra a nossa saúde. Leva cura onde houver necessidade, força onde houver fraqueza e paz onde houver medo. Esta oração da manhã é também um pedido por livramento e cuidado contínuo. Espalha a tua mão sobre nós e faz renascer esperança até onde o cansaço tentou se instalar. Sobre os nossos caminhos, pedimos guarda completa. Protege-nos nas ruas, nas estradas, nos transportes, nos compromissos, nas saídas e nos retornos. Livra-nos de acidentes, violências, distrações perigosas, armadilhas e decisões precipitadas. Mas não guardes apenas nossos passos externos. Preserva também o mundo interior, porque muitas quedas começam no coração antes de aparecerem na prática. Afasta de nós a irritação acumulada, o ressentimento, a impaciência e a dureza que nasce do cansaço. Em Salmos capítulo 121, versículo 8, a tua palavra afirma que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Descansamos nessa promessa. Esta oração do dia é também um pedido por cobertura. Queremos atravessar o restante das horas debaixo da tua vigilância, protegidos por fora e preservados por dentro. Quando escolhemos comece o dia com Deus, reconhecemos que não existe abrigo mais seguro do que caminhar debaixo da tua mão. Sobre os nossos relacionamentos, derrama graça restauradora. Muitos pesos do dia nascem dentro de casa, em conversas mal resolvidas, em expectativas frustradas, em vínculos desgastados e em silêncios que se alongaram demais. Toca casamentos, amizades, laços familiares e convivências profissionais. Onde houver frieza, derrama calor humano. Onde houver mal-entendido, libera clareza. Onde houver orgulho, produz quebrantamento. Onde houver desgaste, traz renovo. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, aprendemos, no que depender de nós, a viver em paz com todos. Recebemos essa direção como prática para hoje. Dá-nos humildade para pedir perdão, maturidade para tratar conflitos e discernimento, para não alimentar divisões inúteis. Esta oração da manhã alcança também os ambientes onde convivemos. Faz-nos semeadores de paz, portadores de mansidão e gente capaz de interromper ciclos de hostilidade. O nosso dia não será governado por atritos mal resolvidos, mas pela tua presença, trabalhando em nós e através de nós. Sobre aquilo que ainda está em espera, derrama perseverança. Há processos lentos, respostas adiadas, portas que pareciam próximas e continuaram fechadas, além de orações antigas que ainda não se cumpriram diante dos nossos olhos. Nesses lugares, fortalece-nos para não adoecer por dentro. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 até o 26, aprendemos que bom é aguardar a salvação do Senhor e esperar nele em silêncio. Dá-nos essa firmeza. Livra-nos da pressa que fabrica atalhos, da frustração que corrói a esperança e da incredulidade que nasce do desgaste. Queremos continuar andando, servindo, orando e confiando, mesmo sem enxergar o quadro inteiro. O devocional desta manhã nos chama a esse tipo de maturidade. Não desistir só porque a resposta ainda não chegou. Sustenta o nosso coração no tempo da espera e faz-nos lembrar de quantas vezes o Senhor já nos socorreu. O que ainda não aconteceu continua debaixo do teu governo. O que ainda não entendemos continua nas tuas mãos. Sobre a nossa identidade, sopra a verdade. O mundo tenta nos definir por desempenho, aparência, comparação, rejeição, fracassos e validação alheia. Hoje, porém, recusamos essas vozes. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a tua palavra declara que somos geração eleita,
sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Recebemos essa verdade como alicerce. Não queremos passar o dia mendigando a aprovação humana, nem carregar a sensação constante de insuficiência. Cura a maneira como nos enxergamos. Arranca complexos, inseguranças e mentiras repetidas ao longo dos anos. Coloque Deus em primeiro lugar, também transforme a nossa autoimagem, para que ela deixe de ser construída pela comparação e passe a ser firmada na tua palavra. Dá-nos sobriedade, dignidade e paz interior. Esta oração da manhã é também uma restauração da identidade. Queremos viver a partir do pertencimento, da consciência de chamado e da certeza de que o Senhor continua formando em nós uma vida estável, íntegra e útil. Sobre a nossa sensibilidade espiritual, pedimos despertar. Em meio ao barulho do dia, às cobranças e ao excesso de informação, torna-nos capazes de perceber tua voz. Não queremos viver apenas reagindo a urgências, como quem atravessa as horas sem discernir o que o Senhor está falando, mostrando ou corrigindo. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus declara que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Faz-nos viver essa realidade hoje. Abre nossos ouvidos espirituais, aumenta o discernimento e dá-nos prontidão para obedecer. Se houver necessidade de parar, ajuda-nos a parar. Se houver necessidade de avançar, ajuda-nos a avançar. Se houver necessidade de corrigir rumos, dá-nos humildade para ajustar. Esta oração do dia é também um pedido por percepção refinada. Não queremos apenas sobreviver ao restante desta jornada. Queremos caminhar atentos, ensináveis e alinhados contigo, reconhecendo tua direção nas pequenas e nas grandes decisões. Diante de ti, reafirmamos agora a consagração deste dia inteiro. Nada será entregue ao acaso, ao medo, à pressa vazia ou à desordem. O restante das horas pertence ao Senhor. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, a tua palavra nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Nós respondemos a essa direção com fé. Recebe nossa entrega, sustenta nossos passos, firma nossas escolhas e mantém a paz acesa dentro de nós. A oração da manhã nos reposiciona, a oração do dia fortalece a nossa fé. O devocional nos alinha por dentro. E a decisão de comece o dia com Deus muda a forma como atravessamos cada desafio. Hoje, escolhemos colocar Deus em primeiro lugar de modo prático, sincero e perseverante. Havendo pressão, o Senhor será nosso equilíbrio. Surgindo dor, o Senhor será nosso consolo. Aparecendo luta, o Senhor será nossa força. Prosseguindo a jornada, o Senhor seguirá à frente. Amém. No meio das telas, notificações, mensagens, notícias e interrupções constantes. Guarda a nossa atenção. Muitas vezes o cansaço não nasce apenas do trabalho pesado, mas do excesso de estímulos, da mente sempre ocupada e da dificuldade de permanecer em silêncio diante de ti. Por isso, pedimos domínio sobre os nossos olhos, sobre o tempo gasto com aquilo que não edifica e sobre os hábitos que drenam a nossa paz sem percebermos. Em Salmos capítulo 101, versículo 3, a tua palavra nos ensina a não colocar diante dos olhos nada que seja inútil. Traz essa verdade para a prática das próximas horas. Ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, sem permitir que ela governe o nosso humor, roube a nossa concentração ou enfraqueça a nossa comunhão contigo. Dá-nos discernimento para desligar o ruído, para sair do excesso e para preservar o coração limpo em um tempo cheio de distrações. Queremos viver este dia atentos ao que realmente importa, livres da agitação desnecessária e mais sensíveis à tua voz do que ao barulho do mundo. Que a nossa mente não fique espalhada em muitos lugares ao mesmo tempo, mas recolhida em paz, em foco e em reverência diante do Senhor. Quando o desânimo tentar se aproximar ao longo do dia, reacende dentro de nós a coragem quieta que vem da tua presença. Há momentos em que a alma não está quebrada, mas está desgastada,
Não está sem fé, mas está cansada. Não está vazia, mas já foi muito exigida. Nessas horas, sustenta-nos de modo profundo. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tomamos posse dessa renovação. Sopra vigor onde houver abatimento, reacende o ânimo onde houver apatia e devolve firmeza onde a pressão quase nos fez ceder. Não permitas que o desgaste emocional se transforme em frieza espiritual, nem que o cansaço da rotina nos roube a alegria de caminhar contigo. Esta oração da manhã também é um clamor por renovação interior. Fortalece a nossa disposição para continuar, a nossa paciência para suportar e a nossa fé para seguir em frente sem endurecer o coração. Ainda há caminho pela frente, e nós não o percorreremos sozinhos, porque o Senhor continua sendo a força dos que já não conseguem avançar apenas com recursos humanos. Faz de nós, neste dia, instrumentos de luz nos lugares por onde passarmos. Nem sempre teremos grandes oportunidades de falar, mas sempre haverá chance de revelar teu caráter por meio da nossa postura, da nossa honestidade, do nosso cuidado e da nossa maneira de tratar as pessoas. Livra-nos de viver centrados apenas nos próprios problemas, fechados em nós mesmos, indiferentes à dor de quem está perto. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos orienta a deixar brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Queremos viver assim nas próximas horas. Coloca em nossas mãos gestos de bondade, em nossa boca palavras de encorajamento e em nosso coração disponibilidade para servir. Se alguém cruzar o nosso caminho abatido, ajuda-nos a não passar apressados demais para perceber. Se houver ambiente pesado, usa-nos como presença de paz. Se surgir ocasião de agir com generosidade, dá-nos prontidão. Esta oração do dia não busca apenas proteção para nós, mas também fruto através de nós. Permite que a tua presença transborde em nosso modo de viver, para que o restante deste dia carregue marcas da tua graça em cada encontro e em cada decisão. Em cada ambiente onde entrarmos hoje, estabelece sobre nós discernimento para lidar com pessoas, intenções e atmosferas que nem sempre se revelam de imediato. Nem toda porta aberta vem do Senhor, nem toda proposta bonita carrega paz, nem toda aproximação merece confiança imediata. Por isso lhe pedimos olhos atentos e espírito sóbrio. Livra-nos da ingenuidade perigosa, da precipitação relacional e da tendência de ignorar sinais por carência, pressa ou necessidade de aprovação. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, está escrito que o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Recebemos essa sabedoria para as próximas horas. Mostra-nos onde avançar com segurança, onde diminuir o ritmo, onde observar mais e onde simplesmente não permanecer. Se houver algo oculto tentando nos alcançar, revela antes. Se houver armadilha disfarçada de oportunidade, interrompe. Se houver decisões que exigem leitura mais profunda, amplia nossa percepção. Esta oração da manhã também é um clamor por proteção na esfera prática da vida. Queremos caminhar com prudência, firmeza e paz, sem cair em laços preparados para nos desviar, desgastar ou confundir. Durante este dia, ensina-nos a lidar com contrariedades sem perder a postura, sem ferir pessoas e sem permitir que pequenos atritos governem o nosso interior. Existem momentos em que um atraso, uma negativa, uma resposta atravessada ou um imprevisto parecem pequenos por fora, mas conseguem bagunçar o coração por dentro. Nesses instantes, sustenta-nos com domínio próprio. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, a tua palavra afirma que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Queremos viver esse tipo de força hoje. Dá-nos capacidade de respirar antes de reagir, de ouvir antes de concluir e de manter o coração limpo, mesmo quando houver pressão.
Livra-nos de transformar um momento ruim em um dia inteiro abalado. Faz-nos maduros diante do incômodo, sábios diante do conflito e estáveis diante da frustração. A oração do dia também precisa alcançar essas áreas simples, porque muitas vezes é nelas que a paz se perde. Conserva em nós um espírito firme, brando e governado pela Tua presença, para que nada pequeno consiga nos afastar do equilíbrio que o Senhor está construindo em nós. Sobre os desejos do nosso coração, traz alinhamento. Há vontades legítimas, sonhos antigos, expectativas sinceras e planos que carregamos há muito tempo. Ainda assim, não queremos transformar nenhum deles em centro da nossa vida. O centro continua sendo o Senhor. Em Salmos capítulo 37, versículo 4, a Tua palavra diz para nos deleitarmos no Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ensina-nos a viver esse versículo com maturidade. Purifica intenções, corrige motivações e remove de nós todo desejo que, no fundo, nos afastaria da Tua vontade. Faz crescer aquilo que nasceu em Ti e enfraquece o que foi gerado apenas por vaidade, comparação ou impulso. Não nos deixes confundir pressa com direção, insistência com promessa ou emoção com confirmação. Esta oração da manhã é também um ato de rendição dos nossos projetos mais íntimos. Queremos sonhar sem nos perder, desejar sem idolatrar e esperar sem ansiedade. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, até os anseios mais profundos aprendem a se curvar diante da Tua sabedoria, e é nesse lugar que o coração encontra descanso, ordem e segurança. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé, e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.